Aleluia! Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar aqui com você para mais um domingo em família. É uma bênção poder estar aqui e podermos falar de coisas do alto, de coisas do reino. E é isso que enche o nosso coração de alegria. Amém? Eu quero compartilhar uma mensagem com você que se chama Insista, não desista. Talvez você está numa longa espera, e a mensagem de hoje é o seguinte: continue, avance, porque esse tempo ele não é em vão, ele não é em vão. Deus está preparando algo lindo para nós, e esse tempo de espera um dia vai valer a pena, já está valendo a pena, amém? Você que queira anotar, tem os esboços nas cadeiras, não deixe de anotar, porque eu creio que Deus pode falar muito com você nessa manhã. Saúdo também as pessoas que estão em casa, que você possa ser alcançado por esse evangelho de amor. Deus está aí também, então receba a mensagem do alto. Amém? 1 Timóteo 4,10, se você tem a sua Bíblia, a gente pode ir acompanhando através do seu dispositivo, ou através da sua Bíblia, mas temos aqui no telão também. 1 Timóteo 4,10 diz assim: se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Pai, muito obrigado por esta palavra. Nós te agradecemos, Pai, que Tu possas, Senhor, falar intimamente no nosso coração e que possamos sair daqui, Pai, muito diferentes de como chegamos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Sabe que nos últimos dias, Deus ele tem falado comigo algo muito especial. Ele tem falado comigo sobre um estilo de vida de persistência em Deus. Uma persistência no Espírito Santo, um jeito de pensar que sempre me direciona para Deus. Um jeito de viver que não me deixa parado, olhando as coisas acontecerem, as coisas passando, mas me faz ser proativo e sempre correr em direção para Deus. Deus tem falado, olha, te projeta em direção a Deus. Qual é a situação que você está vivendo? Te projeta em direção ao Senhor. Não fique parado vendo as coisas acontecendo, mas faça alguma coisa. Sabe, nós aprendemos que quando vivemos por propósito, tudo é espiritual. Os nossos pastores têm ensinado isso. Quando estamos debaixo de um propósito, tudo que nós fazemos é espiritual. Então, nós não podemos mais viver uma vida reativa diante das situações que estão ao nosso redor, mas sempre nos projetar em direção a Deus. A vida com Deus, ela tem os seus momentos de espera, mas não necessariamente é apenas uma vida de espera. A vida com Deus tem também o seu labor, o seu trabalho, fazer algo. Sempre tem algo para ser feito. Eu li um livro de um pastor americano chamado Tim Keller, que ele diz que a literatura hebraica, ela tem um estilo de escrita resumido. As histórias, elas são mais direto ao ponto. Claro que tem pontos da Bíblia que são extremamente específicos, mas no seu contexto geral, na sua média, ela é um estilo de escrita um pouco mais resumido. E João confirma isso lá no seu evangelho. Em João 21, 25, ele diz que se fosse registrado tudo que Jesus fez, no mundo inteiro não caberia os livros que seriam escritos. Então, eles escreveram só algumas coisas que Jesus fez. Ele fez muito e muito mais. Então, mas nesse estilo literário não se trata apenas de quantidade de histórias retratadas, não significa só a quantidade de histórias, mas também nessa forma resumida que muitos textos foram escritos. Isso não quer dizer que a Bíblia está incompleta, muito pelo contrário, ela é extremamente suficiente. Tudo que tem ali escrito é suficiente para toda a eternidade. Você pode ver, de pequenas frases, de pequenos versículos nós tiramos grandes ensinamentos, grandes lições. Então a Bíblia, ela é suficiente. Porém,
existe uma chave aqui, e eu gostaria que você entendesse isso. Lá em Mateus 7,24 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui Jesus ensina que a prudência, ela está baseada em ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. E ele compara isso à construção de uma casa. A uma construção. Muitos pensam nesse texto que quando existe essa comparação de quem constrói na areia e constrói na rocha, a rocha ela está na superfície. Então você vai ali e põe a casa em cima dessa rocha. Sabe que esses dias nós estávamos falando sobre o projeto Sonhe, e a gente tem sonhado esse projeto, e teve um estudo que foi feito no terreno que se chama sondagem. Então quem trabalha com isso sabe muito bem do que se trata. A sondagem estuda a qualidade do solo. Então eles cavam um buraco de 5, 6, 8, 10 metros e fazem um estudo de que tipo de solo nós temos ali. E aonde que está, em qual profundidade que está o solo firme para a construção daquela obra. Então, é necessário cavar para entender aonde está o solo firme. Então, para encontrar essa rocha que dá sustentação, é necessário cavar. A rocha, ela não está na superfície, ela está no subsolo. Então, é necessário cavar. E no relacionamento com Deus, é assim. Nem tudo que você lê na Bíblia está na superfície, está na cara, diante dos olhos, já te ensinando. No relacionamento com Deus e com a palavra de Deus, é necessário se expor cavando. É necessário gastar tempo se expondo àquela mensagem, para que você possa extrair tudo o que ela tem para te dizer. Sabe, quinta-feira nós estávamos aqui no Impulso. Quem é que esteve aqui no Impulso, quinta-feira? Você sabe o que aconteceu aqui na quinta-feira. Foi espetacular. E o pastor Marcelo trouxe algo que me impactou demais, que é necessário a gente aumentar o nosso nível de revelação. E isso tem a ver com relacionamento com a palavra. É necessário aumentar esse nível. E como nós vamos aumentar esse nível de revelação? Uma das formas é cavando, é se aprofundando na palavra, é estudando, é tendo tempo, deixando que a palavra invada o seu coração e cause transformação. Eu tenho para mim que quando eu estudo a Bíblia, eu não me contento com a primeira impressão que aquele texto me dá. Aquela primeira impressão é extremamente importante, mas é necessário deixar ela falar contigo. E também fazer perguntas ao texto, para que você vá se aprofundando. E diante dessa palavra, eu quero te deixar uma mensagem para o seu coração. As tempestades, elas vêm para todas as pessoas, sem exceção. Aquele que construiu na areia, ou aquele que construiu na rocha, a tempestade, ela vem. Porém, aquele que insistiu e cavou e achou a rocha, esse será inabalável. Então, é extremamente importante gastar tempo cavando. É necessário esse labor, esse trabalho. Isso é urgente. Esses dias, numa conversa com a pastora Andréia, eu fui ministrado profundamente num tema que é extremamente relevante para mim nesse tempo. E ela ministrou, só que é uma coisa muito nova para mim, eu ainda estou me expondo a isso, e é necessário o tempo para eu aprender e saber como lidar com esse novo ensino que ela me passou. Primeiramente, antes eu pensava assim, vou achar uma literatura, vou buscar sobre isso, porque é um tema que não está explícito na palavra. Porém, eu deixei a literatura de lado e fui para a Bíblia, porque a Bíblia é suficiente, e lá eu encontrei uma grande porção sobre esse tema, e Deus tem ministrado isso no meu coração, mas é necessário cavar. Então eu tenho aprendido a viver uma vida proativa, que não espera a tempestade vir, não espera a tempestade chegar,
mas antes eu já estou cavando para encontrar onde está, em que nível que está a rocha firme, aonde eu vou construir a minha vida, aonde eu vou colocar os meus fundamentos. É necessário cavar. E o que é insistir? O tema é insistir. O que é insistir no contexto da vida cristã? Lucas 11, no versículo 9, diz assim: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, insistir, primeiro, é manter viva a expectativa feliz da resposta, manter viva essa expectativa feliz da resposta. Muitas pessoas não insistem porque perderam as suas expectativas, perderam a sua esperança, perderam ao longo do caminho, deixou passar. Sabe, Provérbios 13:12 diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Muitos estão adoecidos por não encontrar as respostas, estão com a sua alma adoecida. Porém, eu quero te deixar uma lição: nós não podemos terceirizar a responsabilidade de nada em nossa vida. Nós não podemos terceirizar. Não é porque não veio a resposta que nós podemos desanimar ou desistir. Mesmo diante da espera, existe algo que a gente pode fazer. Existe uma insistência. Existe algo que a gente pode praticar mesmo durante a espera. Acompanha comigo Salmos 42:11, que diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe, às vezes eu vejo o meu filho, Gustavo, chorando. Aconteceu um negócio e ele começou a chorar muito. Criança chora, isso é normal. Mas quando eu vejo ele chorando e eu quero ajudá-lo a resolver aquela situação, eu pego ele no colo, tiro daquele lugar onde aconteceu algo, levo ele para outro lugar. Geralmente ele gosta de abrir a janela e ver a rua, e ali ele dá uma acalmada e eu consigo conversar com ele. Eu chego para ele e pergunto: por que você está chorando? Me conta o que aconteceu. Ele ainda está aprendendo a falar, mas eu quero ensinar para ele que ele pode abrir o coração dele e falar comigo, porque eu sei que eu posso ajudá-lo durante o crescimento dele, eu posso ajudá-lo com as emoções dele. E eu pergunto: o que houve? O que está acontecendo? Por que você está tão triste e chorando? Sabe que diante da dor, da espera, o que você pode fazer é olhar para a sua alma e dizer assim: alma, o que está acontecendo com você, alma? Por que você está tão triste? Por que você está chorando? Por que você está assim? Sabe, esses dias aconteceu uma coisa lá em casa e me deixou triste. E eu estava vivendo aquela tristeza em casa, e aí daqui a pouco eu parei e pensei assim: meu Deus, eu estou triste com isso. Meio que eu saí do sentimento e comecei a olhar para a minha própria alma, e comecei a: você está triste, alma? Eu falei para a Juliana: olha, fiquei triste com uma coisa tão pequena. Eu comecei a olhar para a minha alma e comecei: alma, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Sabe o que esse texto me ensina? Esse salmo me ensina que nós devemos dar comandos à nossa própria alma. Nós devemos olhar para a nossa alma e dizer assim: olha, o que aconteceu? Deixa eu te falar uma coisa, alma. Ponha a sua esperança em Deus. Sabe, alma, ei alma, você está colocando esperança em coisas que vão te frustrar, que vão te deixar triste. Então faz o seguinte: ponha a sua esperança em Deus, porque é dele que vem a resposta. Nós ainda louvaremos ao nosso Deus. Coloque a sua esperança em quem não falha, em quem pode todas as coisas, em quem te conhece, em quem te formou. E você começa a dar comandos para a sua alma no meio da espera. Fale para a sua alma o que ela deve fazer. Dê comandos à sua alma. Sabe, com a expectativa feliz você pode pedir. Tem coisas que você ainda não tem,
mas Deus pode te dar. Com a expectativa, você pode buscar. É seu, mas ainda não está sobre a sua posse. Você pode buscar. E você também pode bater, ter acessos a lugares que ainda você não chegou. Amém? Insistir é o prazer na busca. Insistir é o prazer na busca. Sabe, se tem uma coisa que eu gosto na minha vida, é ser bem recebido em casa. Quando eu chego do dia de trabalho, eu gosto daquela festa quando eu chego em casa. Papai chegou, família está reunida. Eu amo de paixão isso. Isso me deixa muito feliz. Eu amo ser esperado em casa, porque eu tenho para mim que estar junto é uma bênção. Estar junto é uma bênção, estar junto com a minha família é uma bênção. Olha o que diz o texto de Salmos 84, 10, a parte A. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Sabe, esse texto, ele não tem a ver com uma comparação de tempo, de um dia versus 1000 dias. É melhor um dia do que 1000 dias, uma comparação de tempo. Na verdade, isso aqui tem a ver com o efeito que aquele lugar tem sobre mim. O que um dia nos átrios do Senhor produz em mim, 1000 dias em outro lugar nunca vai produzir. Nunca. Você pode passar 10.000 dias longe do Senhor, não vai ser tão produtivo e tão eficaz na sua vida quanto 1 hora na presença de Deus. Um dia na presença de Deus. Agora imagine a eternidade na presença de Deus. Então isso não tem a ver com o tempo, mas com o efeito daquele lugar em mim. Muitos dias em outro lugar não me leva à plenitude como um dia na presença de Deus. Então é o prazer na busca. E insistir também é não aceitar a passividade da mente e do corpo. Sabe, eu antes de estar em tempo integral na obra, eu trabalhava no ramo farmacêutico. E lá no ramo farmacêutico eles me ensinaram, eu trabalhava com vendas, eles me ensinaram a fazer uma pergunta, diante de qualquer situação. Fazer uma pergunta: o que eu vou fazer com isso? Eles me ensinaram a fazer essa pergunta. Aconteceu alguma coisa, o que você vai fazer com isso? Aconteceu algo muito bom, o que você vai fazer com isso? Não vendeu, o que você vai fazer com isso? Aí teve uma vez que nós recebemos um aplicativo no nosso tablet, que era um aplicativo chamado Roambi. E lá vinha uma série de dados e informações de vendas muito detalhados. Muito detalhados. Eu sabia o que eu vendia por rua na região que eu trabalhava. O nível de informações era muito grande, o nível de detalhamento era muito grande. E eu, como alguém que gosta de planilhas e gosta de mexer com Excel, quem me conhece sabe, eu gosto de informações, gerir informações, eu fiquei fascinado com aquilo. Nossa, que coisa espetacular, que maravilha, olha só o detalhamento de informações, meu Deus, tem tudo o que eu preciso saber aqui. Aí eu fui empolgado mostrar para o meu gerente, olha aqui que legal, nós temos agora um aplicativo que nos dá informações. Aí foi ali que eu aprendi, ele chegou para mim, tá, beleza, tem um monte de informação aí. Agora, o que você vai fazer com isso? Você só vai olhar para a planilha? Só vai olhar para o aplicativo e saber que você não vendeu bem lá ou vendeu bem lá? O que você vai fazer com essas informações? E nesse momento eu aprendi esse princípio. Transforme toda informação numa ação. Transforme qualquer informação que você receba numa ação prática. Decida não apenas mais receber informações, só ter informações. Sabe que se encher de informação não muda nada. Não muda nada. É necessário estar acompanhado da prática. Da prática. Transforme toda a informação numa ação. Lute contra a passividade na mente e no corpo. Deus te deu um comando, faça. Deus te deu um diagnóstico, faça algo. Não fique apenas na informação, mas vá para a ação. E por que eu devo insistir? Parou para pensar, por que eu devo insistir? Primeiro, porque não há outra saída. Não há outra saída. João 6,68 diz, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras
de vida eterna. Sabe que aqui Jesus fez um duro discurso e as pessoas começaram a ir embora, regredindo e voltando para a velha vida. Porém, Pedro olhou aquela situação, olha, o discurso é duro, mas é só tu és a palavra, tu és a vida eterna, não tem para onde correr, é só em ti que nós temos vida plena, é um dia no átrio, é só na presença de Deus, não há outro caminho, por mais difícil que seja a vida, Jesus é a nossa única opção, insista nele, insista, não há outro caminho, e também nós devemos insistir, porque Deus insistiu primeiro, Deus insistiu primeiro, 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, se Ele nos amou primeiro, a nossa resposta deve ser correr na sua direção, sabe que o relacionamento com Deus é por amor, por isso a nossa resposta deve ser correr em sua direção, não importa o que está acontecendo, não importa o quão frustrado está o seu coração, não importa, Deus Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber, esse é o caráter do Pai, Ele sempre está disposto a nos receber de volta, porque a plataforma de atuação de Deus é o amor, amém? Então, baseado nisso, eu quero te dar 4 momentos da nossa vida, onde a nossa única atitude deve ser insistir sem desistir. Insistir sem desistir. Primeiro, insista mesmo quando a situação é adversa. Insista mesmo quando a situação é adversa. Lucas 18, 4 e 5 diz assim, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. Aqui é a história de uma viúva que queria que a sua causa fosse julgada, porém ela estava diante de um tribunal com um juiz injusto, um juiz mau, só que de tanto ela insistir, ela teve a sua causa julgada. Aqui Jesus conta essa parábola e a moral da história, o ensinamento que Jesus quer dar é persistir em oração. É isso que Jesus estava ensinando para os discípulos, persista em oração. E a moral da história é simples, se não orarmos, desanimaremos. Se não orarmos, se não formos para a presença de Deus, se não buscarmos a Deus em oração, vamos desanimar. Salmos 34, 17 diz assim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Nós não podemos ser daqueles que por estar desanimado, nós não oramos. Eu não estou afim hoje, eu acordei com o pé esquerdo e não estou legal, então eu vou deixar isso para depois. Não, é justamente o contrário, nós oramos para estar longe disso, para estar longe do desânimo, para estar longe desse domínio da alma ferida, da alma cansada pela espera. Nós temos que correr em direção a Deus. Porém, o contexto dessa viúva mostra uma situação muito adversa, muito adversa. A probabilidade dela conseguir aquilo que ela queria era muito pequena. Tinha várias razões para ela não conseguir alcançar aquilo que ela buscava há tanto tempo. Acompanha comigo, ela era mulher, e naquela época a mulher não era valorizada, a mulher era extremamente desvalorizada, ela era viúva, então não tinha um marido para ajudá-la e para representá-la naquela situação, ela era pobre, mesmo se quisesse, ela não teria capacidade de exercer um poder econômico naquela hora, apesar de ser errado, mas ela não tinha nem essa condição, porque era pobre, não tinha influência, ela era estrangeira, e isso piorava ainda mais a situação, nem do povo ela era. E por fim o juiz não temia a Deus, as suas condutas eram más, mas diante dessas adversidades ela tinha uma coisa ao seu favor, ela pediu até achar, ela buscou até encontrar, e ela bateu até abrir.
A persistência superou as suas adversidades. Pense, quais são as suas adversidades? Quais são as suas barreiras que você tem enfrentado hoje? Quais têm sido os teus limitadores? Sabe, existe uma chave aqui. Persista, insista, continue. Se Deus colocou no seu coração, continue, porque a persistência destrava. E Jesus ensina para eles que a condição dela era muito desfavorável. E ela conseguiu, porém a nossa condição é muito diferente. Sabe, nós somos filhos de Deus, nós não temos um juiz, nós temos um pai. Nós temos um pai. Qual pai que quer ver o seu filho passando fome? Qual pai quer ver o seu filho passando necessidade? Qual pai quer ver isso? Nós não temos um juiz lá em cima. Aqui, nós temos um bom pai. Sabe, somos cidadãos dos céus. Jesus já conquistou o nosso acesso a esse reino. Jesus rasgou o véu e hoje nós somos cidadãos dos céus. E a lei do céu está ao nosso favor. É o céu na terra, é os céus regendo a terra. Nós não podemos olhar as coisas apenas com os olhos naturais. Nós temos que ter uma visão sobrenatural. Tudo se discerne espiritualmente. Nós somos cidadãos dos céus, e a lei dos céus é que nos rege. É a lei dos céus. Se para ela houve resposta diante da insistência, quem dirá nós? Quem dirá nós que somos filhos desse Pai? Isso já tem que ser o suficiente para encher o seu coração de esperança. Ele é seu Pai, e Ele quer te ajudar. Ele já sonhou com você, amém? Segundo, insista enquanto a resposta não vem. Insista enquanto a resposta não vem. 1 Reis 18:44 diz assim: na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Havia 3 anos que não chovia sobre Israel, e era extremamente necessário que as chuvas retornassem. Era necessário, o povo já estava sofrendo, com a seca, e era necessário a chuva vir. Sabe, diferente de outros momentos com o profeta Elias, dessa vez a resposta não veio rápido. A resposta não veio de imediato. Foi necessário o quê? Persistir, insistir nisso que eles precisavam. Foram necessárias 7 tentativas, até que a chuva desceu. Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você já foi para os pés do Pai? Quantas? E você ainda não viu a resposta. Continue, insista, porque vale a pena insistir, vale a pena. Sabe, falamos semana passada que apenas a conversão e o milagre que são imediatos. Apenas a conversão e o milagre são imediatos, mas para todas as outras coisas é necessário um processo. E a grande sacada aqui, a grande sacada nesse ponto é amar o processo. É amar o processo. Ame o processo, quer ver? Sabe que se você é daquelas pessoas que tem buscado a melhora no corpo, sabe? Quer emagrecer, quer se aparentar melhor, enfim, quer ficar um pouco mais bonito em relação ao seu corpo, quer buscar a saúde do corpo. Se você amar o exercício físico, você vai alcançar o resultado. Você vai alcançar. Se você amar correr, amar andar de bicicleta, amar ir na academia, você vai alcançar o resultado. Ame o processo. Esses dias eu estava conversando com o pastor e eu falei de algumas questões sobre o ministério, algumas coisas que eu precisava ajustar e estava procurando uma resposta. E ele falou para mim assim: João, nós vivemos um propósito de longo prazo.
longo prazo. Não é para um mês, não é para um ano, é longo prazo. E para muitas pessoas talvez isso possa soar cansativo. Nossa, até Jesus voltar? Até Jesus voltar. Só que para mim foi o contrário. Eu me enchi de esperança, porque eu vi que o processo ele é parte de tudo isso. Então a gente pode viver intensamente esse processo. Isso me comunicou que eu posso viver intensamente esse processo, mergulhar nesse processo, e isso é muito bom. Sabe, me comunica também que dificuldades vão surgir nessa caminhada. Vão surgir. As ondas altas vão vir, as dificuldades vão aparecer, mas isso é normal, acontece. Volta e meia, alguma coisa acontece, as dificuldades fazem parte da caminhada. Isso também me comunica que eu tenho segurança em todo esse processo da minha caminhada cristã, que eu posso tentar alguma coisa nova, eu posso falhar, mas também eu posso corrigir, tentar de novo, até ter êxito. A gente pode viver esse ciclo, e Deus está ali nos acompanhando. Filho, tente uma coisa, tente outra, tenta de novo, não deu certo, faz diferente, até o negócio vir, até tudo estar preparado. E também, quando o pastor falou isso para mim, isso me trouxe uma expectativa muito grande, porque eu visualizei que o futuro, ele já está garantido. A Bíblia, ela já nos conta o fim da história. Ela já conta o fim da história. A gente já sabe que o fim da história é nós estarmos juntos com Ele na eternidade. Então o processo, ele só tem que ser vivido. Porque o fim, nós já sabemos, o fim é nós todos juntos nas bodas do Cordeiro, abraçados com Cristo, vivendo eternamente ao lado dele. O fim já está escrito, não se preocupe com o fim já está garantido. Então viva o melhor de cada momento. Ame o processo, ame viver cada etapa do processo, isso é uma bênção. Inclusive as dificuldades são uma bênção, porque elas formam o teu caráter, elas melhoram quem tu é. Viva o processo intensamente. Se durante o processo Deus ainda não respondeu, não quer dizer que Ele está demorando, mas Ele está trabalhando aonde você ainda não vê. Uma planta, quando ela é plantada, ela primeiro cresce para baixo, aonde não se vê. Primeiro forma as raízes, e depois aparece aquilo que é nítido aos nossos olhos. Você deve ver lá na beira-rio, aquelas árvores gigantes, o mesmo tanto que ela tem para fora, ela tem para baixo da terra, para poder segurar aquilo, e aquilo está tão firme que está preso que nem uma rocha. Então, se Deus ainda não respondeu aquilo que você quer ver, abre os seus olhos, que talvez Ele esteja fazendo algo que você ainda não vê, que é extremamente necessário, para depois Ele te entregar aquilo que você tanto espera. Entenda uma coisa, a partir do momento que você pediu algo, Deus começou a trabalhar. Você pediu, Deus começou a trabalhar. Ou melhor, Ele já estava trabalhando. E você pedir é parte desse processo. Então você pedir é parte desse processo. Mas Ele continua trabalhando no invisível, e não quer dizer que Ele não está trabalhando. Ele está montando algo no invisível, para depois se tornar visível para você. Amém? Isso enche seu coração de esperança, isso encheu meu coração de esperança, porque Deus está sempre trabalhando. Terceiro, insista diante da necessidade de mudança. Gênesis 32, 26 diz: então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó, ele era financeiramente muito bem sucedido, muito bem. Ele estava com a vida ganha, como se diz hoje em dia. Porém, ainda carregava o peso de um passado mal resolvido. Jacó brigava com todo mundo. Jacó arrumava confusão com todo mundo, e ele entendeu que para continuar, ele precisava mudar. Para que essa bênção fosse completa, fosse plena, ele precisava mudar. A sua insistência estava em querer receber a bênção de Deus. Ele queria a bênção de Deus, mas ele entendeu que precisava abraçar a possibilidade de mudança.
É necessário abrir essa porta da mudança. Sabe, ele mudou de uma atitude que o levou de enganador e dissimulado para um novo nome. Israel, um homem governado por Deus. Ele já era bem sucedido, mas a bênção não era completa. Então era necessário abraçar a mudança. Abraçar a mudança. Eu tenho uma máxima para mim. Se algo não muda, mudo eu. Se algo não muda, eu que vou mudar primeiro então. E eu fui surpreendido com uma notícia que muitas vezes o problema era eu mesmo. Por isso que não funcionava. Eu vi que, eu acho que o problema estava em mim mesmo, eu só não estava enxergando. A espera às vezes sinaliza a mudança que deve ocorrer em nós primeiro. Então esse tempo de espera também serve para formar o seu caráter, para mudar os seus hábitos, as suas atitudes, aquilo que você é, e encare isso com naturalidade, encare isso com alegria, porque isso é uma bênção. Abraçar a possibilidade de mudança é uma bênção. Eu lembro, minha mãe está aqui, ela é prova disso. Quando eu era pequeno, eu dizia que ninguém me entendia. Eu falava uma coisa para alguém, ninguém me entende. Falava para outro, mas ninguém não está me entendendo, não está fazendo o que eu estou dizendo. Ninguém me entendia. Até que eu percebi que ninguém me entendia mesmo. Ninguém me entendia mesmo. Eu aprendi algo extraordinário com o pastor Marcelo, que a chave da comunicação é falar a partir do outro e não de si. Você tem que falar a partir do outro, de quem está recebendo. Essa é a chave de uma comunicação eficaz. É falar o que eu quero do jeito que o outro entende. É abrir mão do orgulho e da vaidade e falar como o outro recebe. Assim você está sendo relevante para ela. Porque você pode sim causar uma transformação nas outras pessoas, mas você tem que ajudá-la nesse processo, ajustando a sua comunicação, a forma como você interage. Sabe, a gente sempre pode melhorar, porque senão o que nos resta é a paralisia, estagnação. Temos que sempre estar preparado e insistir em mudar. E para encerrar, eu quero trazer o último ponto que diz assim: insista até ver o milagre desejado. Insista até você enxergar o milagre, até você ver aquilo que você está buscando. Marcos 10, 46 diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, existem algumas atitudes que chamam a atenção de Jesus, que faz Jesus dizer assim: ó, essa atitude me chamou a atenção. Existem certas atitudes que chamam a atenção de Jesus, quer ver? Eu posso lembrar de algumas. A mulher do fluxo de sangue superou toda aquela multidão para só tocar nas vestes de Cristo, porque ela sabia que apenas um toque que ela teria, ela seria curada. E ela superou tudo, para poder só tocar nas vestes de Jesus. E o que aconteceu? Ela foi curada. Isso chamou a atenção de Jesus. A mulher grega, Cirofenícia, ela teve uma atitude de humildade extrema, ajoelhada aos pés de Jesus, no chão, numa situação humilhante. Ela insistiu até ver a sua causa atendida. Jesus provou o coração dela. Ela disse assim: olha, não me importa, estou aqui porque eu reconheço que só tu pode me ajudar. Somente tu pode me ajudar. E Jesus atendeu a sua causa, porque aquela atitude chamou a atenção de Jesus. O centurião de Cafarnaum, ele reconheceu a autoridade de Jesus no reino espiritual. Ele falou assim: Jesus, tu não precisa nem ir lá na minha casa, se você der uma ordem daqui, o meu servo será curado.
Você pode ter uma atitude hoje que chama a atenção de Jesus. Jesus está te chamando, Ele está passando, para que hoje você aproveite essa oportunidade e chame a atenção de Jesus. O cego Bartimeu, ele também chamou a atenção de Jesus. Ele tinha um grande desejo, que era poder enxergar. Poder enxergar, ele queria isso. E ele sabia que apenas uma pessoa podia resolver isso para ele. Somente uma. Mais ninguém, somente Jesus poderia resolver. E naquele dia surgiu uma grande oportunidade, a oportunidade da vida dele. Sabe, talvez hoje você está aqui porque você botou na sua mente que é a última oportunidade. Eu quero dizer que essa é a sua grande oportunidade, porque Jesus ele está passando, e é hora de chamar a atenção dele, e para isso é necessário insistir. Não é dia de desistir, é dia de insistir, é hora de insistir. Sabe, ele começou a clamar, ele viu, Jesus está passando, então eu vou começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a dizer: para, fica quieto, não fale, não atrapalhe, a sua causa não é digna, ele tem coisa mais importante para resolver. Talvez essa seja a sua situação hoje. A minha causa não é digna, eu já estou tanto tempo esperando e eu acho que não é para mim. Isso é o que eu escuto, eu acho que isso não é para mim. Jesus está passando, e essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Ele sofreu grande objeção dos outros que estavam perto, mas o que ele fez? Ele insistiu, ele gritou ainda mais alto: Jesus, Tu és a minha única chance, Tu és a minha grande oportunidade. Jesus, tem misericórdia de mim. A persistência chamou a atenção de Jesus. A persistência dele chamou a atenção. E o que houve? O que aconteceu? Ele foi curado. Jesus chamou: o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero enxergar. Então veja. E chegou o resultado da persistência. O dia chegou. E hoje o seu dia está chegando. Aleluia! Hoje você está diante da grande oportunidade da sua vida. Você está diante da oportunidade, Jesus está passando. Essa semana eu recebi um áudio de uma irmã querida aqui da nossa casa, dizendo, já serve aqui a nossa igreja há muitos anos, e ela, a única convertida da casa, e o sonho dela é que toda a família conhecesse a Jesus. Esse era o sonho dela, que a família dela estivesse em Jesus, salva. E há muito tempo atrás ela orava, e ela pedia, e ela clamava: Jesus, leva minha família para perto de Ti, salva o meu marido, salva os meus filhos. E ela viu que ela visualizou um longo caminho, até que o desejo dela fosse realizado. E ela começou com pequenas atitudes. Antes ela orava só dentro do quarto dela, sozinha, mas depois ela estabeleceu um decreto lá: a partir de hoje, isso há anos atrás, a partir de hoje, todo almoço nós vamos orar. Ninguém conhecia Jesus, só ela, mas nós vamos orar. Foi Jesus que colocou esse alimento aqui, foi Jesus que botou comida na nossa casa, então nós vamos agradecer. E ela começou a orar, e ela começou a orar, e ela começou a orar. Decreto: todos os dias, em casa, no almoço, vamos orar e vamos agradecer. E Jesus começou a mexer, Jesus começou a passar. Foi passando os tempos, tribulações surgiram, coisas difíceis aconteceram com ela, filhos envolvidos com drogas, até que um dia o filho foi resgatado para Jesus. O primeiro se converteu, está em Jesus firme, forte. A filha, a mesma coisa, e o marido ainda não. Daqui a pouco ela pensou assim: eu vou dar mais uma estratégia agora, eu vou fazer mais uma coisa. Nós vamos fazer o culto semanal aqui em casa.
nós vamos trazer a palavra de Deus para cá. E nós vamos, toda semana, nós vamos ler a Bíblia e nós vamos comentar a Bíblia. Porque o céu vai descer nessa casa. Resultado, o marido já veio para a igreja. O marido já está com sede da presença de Deus, os filhos restaurados, a família se convertendo e todo mundo usufruindo dessa presença. E isso foi por causa de uma atitude: insistência. Pequenas atitudes diárias que fizeram a diferença lá na frente. Se coloque de pé. Hoje é dia de insistir e não desistir. Aonde você não enxerga, qual a sua espera? Decida cavar ainda mais. Tenha um envolvimento com a palavra. Mantenha viva a expectativa feliz da resposta. Feche os seus olhos. Converse com Deus. Sabe, talvez você seja aquela pessoa que há muito tempo está esperando. Mantenha viva a expectativa feliz da resposta. Tenha prazer na busca. Tenha prazer na busca pelo Senhor. Não aceite a passividade como estilo de vida. Transforme toda a informação numa ação. Não fique mais parado diante da realidade que você está vivendo, mas faça algo. Tudo que fizemos debaixo de um propósito é espiritual. Mesmo se há situações adversas, insista. Você é filho de Deus. Você tem acesso ao reino. As leis desse mundo não regem a nossa vida, mas são as leis do céu. Elas estão acima. Se a resposta ainda não veio, insista. Se precisa mudar algo em você, aceite a mudança. Seja feliz com a mudança. Abra a porta para a mudança. Insista até ver o milagre. Pai, em nome de Jesus, eu ministro, Pai, sobre esta casa, sobre esta família. Eu ministro, Pai, para que a persistência que vem do alto possa ser uma prática diária na nossa vida. Restaura, Pai, a esperança e a expectativa. Deus, em nome de Jesus, eu peço que nesse momento, Pai, Tu possa renovar essa esperança. Pai, tantos corações abatidos pela espera, amargurados pelo tempo de espera, mas hoje, Pai, nós queremos dar um comando para a nossa alma, Por que você está tão triste, alma? Ponha a sua esperança em Deus. Pai, nós colocamos a nossa esperança em Ti, porque em Ti, Pai, a resposta é certa. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia.